Olá, eu me chamo Zé Machado, eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Eu quero enviar um grande abraço à nossa comunidade e também a você que nos assiste, mesmo não sendo parte da nossa comunidade, sinta-se abraçado por cada um de nós. Nesse período da pandemia, nesse período do confinamento, nós estamos gravando esses vídeos como um recurso devocional para o culto no lar. Então, os membros de nossa comunidade estão reunidos em seus lares e esse vídeo é um recurso para ajudá-los nesse tempo de culto de adoração ao Senhor. Como parte da equipe pastoral, a próxima série de mensagens que vocês virão será proferida pelo pastor Ricardo Wesley Borges. Então, eu termino aqui uma série com vocês e o Ricardo vai continuar a próxima série. E como parte dessa equipe, também temos o pastor Kodo Nakahara, que vai deixar agora um recado para vocês com relação às nossas atividades futuras. Olá, pessoal. Que saudade e falta faz não poder nos ver e encontrar presencialmente, não é mesmo? Como você está passando por esse momento? Como você está lidando com toda essa situação? A minha oração é que o Senhor, com sua graça, ajude a você a perceber que o Senhor está com você em meio a toda essa dificuldade e situação. Hoje, gostaria de fazer um aviso sobre a volta das nossas atividades presenciais. Quando e como será a volta das atividades presenciais? Então, há um grupo de pessoas que estão estudando sobre esse tema, levando em consideração vários fatores para que a volta seja cuidadosa, segura e responsável para preservar a saúde de cada pessoa da comunidade. De tempos em tempos nós estaremos informando. Enfim, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre você a graça e a paz do Senhor. Muito obrigado. Neste período em que nós estamos nos reunindo em nossas casas para o tempo da adoração, muitos membros de nossa comunidade celebraram o aniversário e nós não pudemos abraçá-los adequadamente. Então nós queremos enviar aqui o nosso abraço especial, suplicando todas as bênçãos de Deus para todos vocês que comemoraram seus aniversários nesse período em que nós estamos confinados. Hoje, em especial, eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito querida. Eu tenho uma tia que completou 94 anos, tia Zilda Machado. Eu quero mandar um beijo para minha tia nesse dia tão especial. Na época que nós vivemos, poder celebrar 94 anos é algo muito especial. Então, tia Zilda, vai aqui o meu abraço para você. O que fazer em tempos de adversidade? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho.
O que fazer em tempos de adversidade? Muitos de vocês sabem que eu tenho um gosto especial por corridas, especialmente maratonas. Já pude participar de 11 maratonas e algumas meias maratonas também. É impossível ler um texto bíblico que fale sobre atleta sem citar um exemplo de uma maratona. Deixa eu contar para vocês o meu tempo de adversidade na última maratona que eu participei, que foi o ano passado, a Maratona de Santiago do Chile. Algumas surpresas aconteceram nesse período. Eles decidiram iniciar a prova às 9 horas da manhã, o que me deixou um pouco chocado, porque era um pouco tarde. Nós estamos habituados a iniciar as maratonas no Brasil um pouco mais cedo. Então, 9 horas da manhã, o sol já estava forte, temperatura quente. Começamos então a prova. E eu fui bem. Passei os 10 quilômetros, passei os 20 quilômetros, passei os 25 quilômetros. Estava num bom ritmo. Eu tinha pensado em correr a prova em torno de 4 horas e meia, 4 horas e 40, e fazia um bom ritmo entre 6 e 15, 6 e 20 o quilômetro, e foi bem assim. Até que no quilômetro 28 eu comecei a sentir uma coisa um pouco diferente. Uma certa dor na parte inferior da perna, e coisas que eu não estava muito habituado a sentir. E eu suspeitei que fosse cãibra. Eu nunca tinha sentido cãibra em corrida, então não estava muito acostumado a lidar com ela. Mas eu fui tentando correr e fui diminuindo o ritmo, porque as dores foram aumentando, até que eu cheguei no quilômetro 30, com 3 horas e 10, um excelente tempo para a minha condição física, mas eu não conseguia mais mover. Naquele momento eu descobri a quebrada, quebrei completamente. A minha mente me dizia para correr, mas o meu corpo não obedecia. Eu parei na pista, tentando me mover e não conseguia. Eu estava em frente a uma cabine médica, os médicos vieram ao meu auxílio e me arrastaram até a cabine médica, onde eu encontrei muita gente sofrendo. Eu estava com uma profunda cãibra nas 2 pernas. Eu devo ter errado na intensidade da corrida, errei na hidratação, não consegui manejar bem esse aspecto da intensidade da corrida com a hidratação e a temperatura que fazia. E aí eu tive que lidar com algumas coisas que eu não estava muito acostumado a lidar em prova. Eu tive que ficar sentado, passando gelo nas pernas, lidando com uma frustração enorme, porque eu estava com muita esperança de conseguir concluir bem aquela prova. Depois da frustração veio uma tristeza profunda. A tristeza de não poder terminar a prova, a tristeza de ver o tempo passando sem conseguir me mover, ver as pessoas que eu havia passado pela barraca médica e eu não podia correr atrás delas. Eu tive que ir pouco a pouco abandonando as minhas expectativas. E o tempo ia passando, o médico chegou e perguntou como eu estava, eu disse que ainda não estava bem, e ele disse, acho que você vai ter que abandonar a sua prova. Daqui a pouco vai passar um ônibus vassoura, esse ônibus vassoura vai recolhendo todo mundo e levando até o final. E pela regra da corrida, quando o ônibus passa, você tem que subir no ônibus em direção à linha de chegada. Quando eu me vi nessa situação, eu pensei, eu tenho que abandonar as minhas expectativas anteriores e eu tenho que pensar talvez na possibilidade de fazer uma nova corrida nesses 12 quilômetros que faltam agora para terminar. Então eu, com calma, ainda passando gelo, comecei a trazer à minha memória o que eu havia aprendido. O que eu havia aprendido nos treinos, o que eu havia aprendido por meio da conversa com os meus amigos corredores mais experientes, o que eu havia aprendido nas experiências passadas de fazer maratona. E basicamente, depois de 1 hora e 10 parado na barraca médica, a mente e o corpo voltaram a se comunicar. Voltaram a conversar e eu falei assim, opa, talvez eu tenha a possibilidade de iniciar uma nova corrida. Conversei com o médico e o médico falou, olha, tudo bem, vai devagar, tem mais barracas médicas até o final, se você sentir alguma coisa, você para e espera o ônibus vassoura, o ônibus escova te levar.
Então, quando decidi, eu não podia correr mais. Agora eu tinha que andar. Era o meu novo ritmo, era uma nova corrida. Eu tinha uma nova meta, 12 quilômetros, 195 metros. Eu tinha um novo ritmo. Antes eu estava correndo às 6h15, agora eu tinha que caminhar a 9, 9h30. Eu tinha outra circunstância. Eu estava sozinho na pista, com muito calor, mas sem ninguém ao meu lado para me ajudar nessa corrida. Eu tinha agora novos companheiros, além do calor e da ameaça do ônibus escova, eu tinha também dores que me faziam ir mais devagar, mais lento. Mas eu tinha ainda a mesma motivação, e a motivação era concluir a prova, terminar a corrida. Caminhando, eu fui passando ao longo da prova por várias pessoas sentadas pelo chão que haviam desistido da prova com os mesmos problemas que eu havia tido no quilômetro 30. Cãibras, outros enjoados, várias pessoas sentadas no chão esperando o ônibus escova para serem recolhidos. E mesmo caminhando, eu fui ultrapassando outras pessoas que tinham começado a caminhar um pouco mais adiante de mim, mas eu mantendo o mesmo ritmo, fui caminhando com as pessoas até que cheguei ao quilômetro 41. Mas no quilômetro 41 eu vou contar para vocês no final dessa exposição. O que a gente faz em tempos de adversidade? O apóstolo Paulo, preso, escreve sua última carta ao jovem Timóteo, preparando esse jovem Timóteo para lidar com situações de adversidade. O próprio apóstolo escreve na carta exemplos, indícios, sinais dessa adversidade que o próprio Timóteo ia enfrentar. Paulo havia enfrentado o abandono, 2 Timóteo 1,15, ele havia enfrentado a desistência da igreja de seguir a verdade, 2 Timóteo 4,4. Ele havia enfrentado a situação de uma igreja com uma fé inconsistente, 2 Timóteo 3,8. Isso por um lado. Pelo outro lado, nós temos Timóteo, que é jovem, que tem uma saúde frágil e que é tímido. Adversidade e um jovem tímido de saúde frágil sendo convocado pelo apóstolo Paulo para lidar com essa realidade. Essa equação parece não combinar muito. Situação adversa e fragilidade de um outro lado. Nós também estamos vivendo uma situação de adversidade muito grande. Será que encontramos nas recomendações de Paulo a Timóteo dicas, sugestões que nos ajudam a enfrentar essa adversidade? Eu creio que sim. Eu creio que o apóstolo Paulo, por meio essas sugestões que deu a Timóteo, orientações que deu a Timóteo, nos ajuda também a pensar, a agir e processar, a viver, a passar por essa adversidade que nós estamos passando. A primeira sugestão que o apóstolo Paulo dá a Timóteo está no versículo 1 do capítulo 2, que diz: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Essa graça é a graça de Deus que nos salva, é a mesma graça que nos fortifica. É essa graça que perdoa os pecados, é essa graça que nos capacita. Essa graça de Deus é o fundamento no qual nós nos estabelecemos. É na graça de Deus que nós encontramos força para poder passar em tempos de adversidade. É na graça de Deus que nós encontramos aquilo que necessitamos. Ainda que sejamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como nós vemos em 1 Coríntios 12:10. Então, a primeira coisa importante em tempos de adversidade é lembrar que a fonte da nossa força
está na graça de Deus. Então, a primeira lição é: em tempos de adversidade, fortifica-te na graça. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Se a primeira sugestão, orientação de Paulo é fortificar-se na graça, a segunda orientação de Paulo é que em momentos assim nós somos chamados a transmitir aquilo que nós aprendemos. Mesmo em momentos de adversidade, é um bom momento para ensinar. Nós aprendemos, nós processamos e agora compartilhamos com outros aquilo que aprendemos e podemos processar. Essa responsabilidade geracional de aprender e transmitir. Em tempos de adversidade, o nosso testemunho, a maneira como nós enfrentamos a adversidade, é matéria-prima para que outros possam aprender conosco a como nos comportarmos em situações assim. Ver em nossas vidas como a graça de Deus nos fortalece, como a graça de Deus nos capacita para passar por situações assim. E ao fazer isso, nós transmitimos a essa nova geração, a essa outra geração, esses ensinos que recebemos na Escritura. Ele diz: as palavras que você ouviu de mim. No nosso caso, nós temos essas palavras registradas na Escritura. Então, aprendemos por meio dessas palavras que foram registradas na Escritura, que foram vivenciadas e aplicadas em nossas vidas, e agora nós podemos comunicar a outras pessoas. O primeiro espaço desse ensino acontece na nossa família. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, o cônjuge, a cônjuge, eles podem e devem aprender conosco essa experiência de passar por meio da adversidade, sendo fortalecido na graça de Deus. Então, fortifica-te na graça é a primeira sugestão do apóstolo Paulo. A segunda, nós somos chamados a transmitir a outros aquilo que nós aprendemos. Terceira coisa que ele diz no versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A vida cristã não impede que passemos por momentos difíceis. A vida cristã não nos protege ou não evita que passemos por momentos difíceis. Ela qualifica a forma como nós passamos por esse momento, mas ela não evita que passemos por situações difíceis. Tanto é assim que o apóstolo, estando preso, adverte e orienta Timóteo a suportar comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. E é interessante que quando ele descreve sobre sofrimento, ele usa 3 metáforas. No versículo 3, menciona 3 e 4, o soldado, sendo que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. E diz, semelhantemente, nenhum atleta, a segunda metáfora, é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E a terceira metáfora, no versículo 6, o lavrador, que trabalha arduamente e deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Suporte o sofrimento como um soldado. O soldado, quando se alista, ele se compromete com a lealdade máxima àquele que o alistou. Então, essa lealdade do soldado redefine as suas expectativas. Essa lealdade faz com que ele evite distrações. Essa lealdade máxima faz com que ele esteja focado na missão, na tarefa que ele recebeu. Essa lealdade faz com que a sua única expectativa seja agradar àquele que o alistou, cumprir com o compromisso de lealdade que ele estabeleceu. Em tempos de sofrimento, nós devemos suportar esse sofrimento
como um soldado que é leal ao seu comandante. No caso, como cristãos leais a Jesus Cristo. Leal àquele que nos convocou, aquele que pela sua graça nos fortificou e nos permite viver através dessa situação. Então, a primeira metáfora é suporte o sofrimento como um soldado. A segunda metáfora que ele faz é suporte esse sofrimento semelhantemente a um atleta. E o atleta é alguém marcado por uma forte disciplina. É alguém marcado em obedecer às regras. O apóstolo Paulo tem em mente aqui um maratonista, aquele que, por causa da sua aspiração, do desejo de vencer a corrida, ele suporta com empenho todo o treinamento necessário para poder correr aquela prova que ele espera correr. E quando ele corre a prova, ele não corre de qualquer jeito. Ele tem que correr obedecendo às regras. Porque se ele correr não obedecendo às regras, ele é desclassificado e não pode então atingir o seu alvo. Então o apóstolo Paulo diz, sejam leais e focados como o soldado, sejam disciplinados e obedeçam às regras como atleta. E a terceira metáfora que ele diz é como o lavrador, o agricultor. E essa metáfora nos remonta ao trabalho duro, ao trabalho árduo. Você vê a mão de um lavrador e você vê o custo, o peso, a dureza que é aquele trabalho. Meu pai, durante muitos anos, foi pastor numa comunidade rural onde as pessoas da igreja plantavam hortaliças. E cada vez que eu visitava a igreja nessa comunidade rural onde meu pai era pastor e cumprimentava os irmãos, aquela mão áspera de alguém que está acostumado a trabalhar no campo. Então o lavrador, o agricultor, é esse que trabalha duro, esse trabalho paciente que semeia e tem que esperar o tempo da colheita. Semeia e tem que esperar aquele tempo necessário. Às vezes vem a geada, outras intempéries, mas ele semeia com esperança. O trabalhador do campo, ele é dedicado, disciplinado, tem o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher. Ele não se deixa levar pelas circunstâncias, não importa se esteja frio, se esteja escuro, ele sabe a hora certa que precisa levantar para poder fazer o seu trabalho. E ele tem muita esperança, o agricultor semeia com a esperança viva de que vai colher os seus frutos. Então o apóstolo Paulo diz, além de fortificar na graça, além de transmitir o que aprendeu, ele diz, nós somos chamados a suportar o sofrimento. De que forma? Como o soldado, cuja lealdade redefine todas as suas expectativas. Como um atleta que se empenha de forma disciplinada e compete de acordo com as regras. Como um agricultor que trabalha duro, que é paciente, que é dedicado, que não se deixa levar pelas circunstâncias, que persevera com esperança. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que esse trabalho é levado a uma seguinte situação. Ele diz, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Reflita, pense. Que tipo de expectativa vem de alguém que trabalha duro como lavrador, que se empenha como um atleta, que é leal como um soldado? A gente faz perguntas. O que há de espetacular no trabalho do agricultor, que começa com o pequeno, que precisa valorizar os pequenos começos? O que há de espetacular com o trabalho duro de preparar a terra? Esse trabalho paciente de entrega, esse trabalho frágil sujeito às variações climáticas.
trabalho no qual não há outra possibilidade senão perseverar com esperança. Reflita. Reflita no meu ensino, ele diz, reflita no que estou dizendo. No caso, nós temos aqui na Escritura os ensinos sobre os quais devemos refletir. E a promessa é que, ao refletir, o Senhor nos dará entendimento de tudo. Reflita e o Senhor nos dará entendimento. Então, somos chamados a fortificar na graça, transmitir o que aprendemos, suportar as aflições, somos chamados a perseverar, a refletir. E por último, no versículo 8 ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Jesus Cristo é o nosso modelo de vida de obediência. Jesus Cristo também é a nossa motivação. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é descendente de Davi, o Messias. Então, nós começamos com a graça de Deus e terminamos com o desafio de lembrar-se de Jesus Cristo. É como se fosse um sanduíche. Começamos com a graça de Deus que nos fortifica. E no final, se nós não estamos preparados para sofrer, o que nós fazemos? Lembramos de Jesus Cristo. Se nós não estamos com a mente focada, nós lembramos de Jesus Cristo. Se nós não queremos assumir o custo, o preço, nós lembramos de Jesus Cristo. Se nós queremos desistir, o que fazemos? Lembramos de Jesus Cristo. De um lado, nós nos fortificamos na graça. Do outro lado, nós lembramos de Jesus Cristo. Entre essas duas coisas, o que nós fazemos? Nós transmitimos o que aprendemos, nós suportamos as aflições, nós refletimos esperando que o Senhor nos faça entender todas as coisas. Em 1523, um jovem inspirado no Salmo 46 e no testemunho de dois jovens que foram queimados por professarem a fé, escreveu um hino chamado Castelo Forte. Martim Lutero escreveu assim: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. O Salmo 46, que inspirou Lutero a escrever esse hino, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. O que fazer na adversidade? Nós nos fortificamos na graça. Nós transmitimos o que aprendemos. Nós suportamos como soldado, como atleta, como agricultor. Nós refletimos e, por fim, nós lembramos de Jesus Cristo. Deixa eu contar para vocês como é que terminou a história da maratona. Do quilômetro 30 ao quilômetro 42, então, eu fui caminhando, sempre olhando para trás, com medo de que o ônibus se aproximasse e eu tivesse que subir no ônibus. Cada vez que eu encontrava alguém sentado no chão, eu dizia, que bom, o ônibus vai parar aqui e vai ter que recolher essa pessoa. Então, enquanto recolhe, eu tenho mais tempo para chegar no alvo. Quando eu cheguei no quilômetro 41, vi já a linha de chegada na frente. Faltava apenas 1 quilômetro, 195 metros. Já estavam tirando, inclusive, a marcação do quilômetro 41. Eis que, por trás de um caminhão, aparece um carro da TV chilena. E o carro da TV chilena chamou minha atenção de que o ônibus estava exatamente a 1 quilômetro atrás de mim.
E eles leram o meu nome no peito, no número de peito, e começaram então a dizer: Ziel, você não pode parar agora, falta só 1 quilômetro. Dá-lhe, Ziel, dá-lhe, Ziel. E foram filmando com a televisão e me acompanhando. Nisso, as pessoas que estavam na rua, já tinham terminado a prova e estavam voltando já com as suas medalhas nas mãos, me viram sozinho na pista e começaram a gritar o meu nome. A televisão filmando de um lado e a torcida gritando do outro lado. Eu então fiquei muito animado, mas eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir correr. Mas quando eu vi o ônibus atrás de mim, mais ou menos 1 quilômetro, eu falei, esse ônibus não vai me pegar agora. Então eu juntei todas as forças que eu tinha e corri até cruzar a linha de chegada. E foi muito interessante depois ver o meu tempo na prova. Os primeiros 30 quilômetros eu corri a 6:15 o ritmo. Os 11 quilômetros caminhando, eu caminhei a 9:30. E o último quilômetro eu corri a 5:15. A motivação de terminar e a proximidade do ônibus me fizeram correr. Depois os meus amigos disseram que era fácil me fazer correr rápido. É só gritar atrás de mim, Ziel, olha o ônibus. Então a minha velocidade aumentava. O apóstolo Paulo nos encoraja, no tempo de adversidade, a lembrar dessas 5 coisas. Nos fortalecemos na graça de Deus. Transmitimos o que aprendemos pelo nosso testemunho, pelo que ouvimos, pelo que estudamos, pela maneira como processamos essa experiência. Nós suportamos esse sofrimento como um soldado leal a Jesus, como um atleta disciplinado que corre segundo as regras e como um agricultor, um lavrador que trabalha duro e trabalha com expectativa e com esperança. A gente reflete sobre o que nós aprendemos do Senhor na sua palavra, sobre o que nós estamos vivendo, esperando que o Senhor nos faça compreender as coisas. E por fim, nós nos lembramos de Jesus. Ele é o nosso modelo de persistência e fidelidade. Aquele que, por obediência, viveu uma vida santa que o levou à morte, morte de cruz, mas ressuscitou. E porque ressuscitou, ele é a nossa esperança. Nós lembramos dele porque ele é cumprimento das profecias, descendente de Davi, o Messias esperado. Assim, no meio desse sofrimento que estamos passando, dessa situação muito difícil, nós somos já chamados a, de novo, nos fortificar na graça de Deus, a transmitir o que aprendemos, a suportar o sofrimento, a refletir sobre o que estamos vivendo e a lembrarmos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Olá. Nesses tempos tão difíceis em que muitos estão passando por tantos sofrimentos, ou mesmo perdas, nesse tempo em que a ansiedade e o medo tomam conta do nosso coração tantas vezes, e a nossa perspectiva se vê totalmente embaçada, que a certeza do amor leal do Senhor possa orientar as nossas decisões e os nossos passos. Vou compartilhar aqui alguns trechos do Salmo 103 que falam sobre esse amor leal. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra.
De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe que somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim. Como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor, por aqueles que o temem, dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Esse Senhor que fez os céus e que habita o trono, que reina sobre todas as coisas, é esse Pai de amor, que não se ira para sempre, mas que se compadece de seus filhos. Que a certeza do amor leal do Senhor possa acompanhar você durante essa semana e durante todo esse período de isolamento social, todo esse período que estamos passando agora. Amém. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho,
venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Vamos orar. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esse período difícil com a plena consciência de que o Senhor é Deus, de que a nossa vida é breve, para que a gente possa viver com sabedoria. Que a Tua bondade esteja sobre nós, Senhor, e que ela nos permita passar por esse momento com o esforço das nossas mãos e em atender à necessidade daqueles que necessitam de nós, seja por meio das nossas orações e por nossos gestos de generosidade, de empatia e solidariedade. Oramos, Senhor, por todos aqueles envolvidos na linha de frente. Oramos, Senhor, por todos aqueles que sofreram e vêm sofrendo perdas significativas, perdas terríveis em suas famílias. Que o Senhor os console, que o Senhor os ajude a suportar essa dor. Agora, Senhor, que começam a elaborar tentativas de reabertura, do retorno a uma certa vida da cidade, dê sabedoria àqueles responsáveis por cuidar desse processo, para que este processo não implique em maior risco, mas seja um processo que nos possa permitir de maneira adequada a retomar a vida na cidade. Eu peço, Senhor, por aqueles que são responsáveis por oferecer empregos, que eles tenham condições de manter os seus negócios, para que possam manter empregos, para que as famílias possam ter o que comer, o que vestir e como viver. Pedimos, Senhor, que essa difícil situação que estamos vivendo no mundo possa nos ajudar a sair dessa experiência com esperança, com uma outra forma de pensar, com uma outra forma de viver. Tem misericórdia, Senhor, das autoridades responsáveis por conduzir esse processo. Tem misericórdia daqueles que sofrem nos lugares de maior abandono, onde nem sequer o Estado chega. Que seja a misericórdia, a generosidade que o Teu Espírito coloque no nosso coração, os nossos olhos estejam atentos para ver a necessidade que está ao nosso redor. E que seja uma resposta ampla de toda a sociedade para acolher e abrigar todos aqueles que sofrem. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, que Ele os capacite em tudo que vocês precisam para fazer a vontade dEle,
nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de pandemia. Que Ele produza em cada um de vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos permita viver de tal forma que o pânico se transforme em oração, que a preocupação se transforme em adoração, que o medo se transforme em fé. Que possamos depositar nossa confiança no Senhor. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, protegida. Vamos seguir as orientações das autoridades sanitárias, mantendo o uso adequado das nossas máscaras, mantendo a higiene adequada das nossas mãos, mantendo o nosso coração solidário, o nosso olhar solidário. Como eu disse a vocês, a sequência de mensagens que vem agora será com o pastor Ricardo Borges. Ele vai conduzir vocês nas próximas reflexões. Mais na frente um pouquinho, eu voltarei a estar com vocês. E assim toda a nossa equipe pastoral vai estar nos ajudando nesse processo de prestar o nosso culto doméstico ao Senhor, nosso culto familiar ao Senhor. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.